Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu tô aqui para falar sobre um dos monstros do momento, né cara? Esse aqui é o Pixel 9 Pro XL, a versão maior dos 3 lançamentos de aparelhos normais aí do Google, né? Tirando o Fold. Então esse aqui é o modelo top de gama em forma de barra, né? E cara, vou começar para vocês aqui falando que eu apaixonei pelo design desse aparelho. É o Pixel mais bonito de longe entre todos os Pixels que eu já usei e já vi, né? E olha que foi quase todos. Então assim, cara, é lindo. O aparelho é simplesmente lindo, muito bem acabado. Ele puxou um pouco o design do iPhone. Isso a gente não pode negar, porque as bordas aqui, né, o formato das bordas, o formato da parte frontal aqui do aparelho, não que a Apple seja dona de algum design específico, mas é parecido, tá? Lembra muito o iPhone quando você pega o aparelho, o formato dele assim é muito similar, tá? Quem já pegou um iPhone da linha Pro Max aí, com certeza vai sentir essa similaridade também. É claro que mantendo o módulo de câmera muito original do Google, né? Então assim, o design ficou maravilhoso, tá? Juntou o que é bom do iPhone com um detalhe do Google, que na minha opinião o módulo de câmera, apesar de não ir de uma ponta a outra, como nos últimos modelos, ficou muito bonito sim, eu gostei bastante, sinceramente. Ele também possui IP68, esse fundo aqui é de vidro, tá? Gorilla Glass Victus 2. A parte da frente também é Gorilla Glass Victus 2, tá? Então você tem um aparelho que faz jus em questão de acabamento, né? Ao que tem de melhor no mercado. O que é diferente aqui no acabamento dele, que o Google não quis andar na mesma linha da Apple, é o acabamento do frame. O frame é de alumínio, tá? E não é de titânio, como na Apple e nos aparelhos da Samsung e até mesmo o Vivo X100 Ultra, por exemplo. O Google optou por manter aí o alumínio. Temos tipo C para carregamento de até 37 watts e temos aqui também a gaveta de chip, que ela é apenas para um chip, tá? Se você quiser usar mais chip, tem que ser eSIM. Na lateral direita, botões de volume e botão power. E como vocês podem ver aqui no reflexo, por ser liso, né, ele acaba ficando um pouco mais de marca de dedo. Diferente do Pixel 9 normal, né? Eu tô aqui com o Pixel 9 normal menorzinho na mão aqui, que eu vou tentar trazer um comparativo para vocês. E esse Pixel 9 é fosco, então não fica marca de dedo. Aqui no módulo traseiro de câmeras a gente tem sensor principal de 50 megapixels com abertura f1.7, tem lente periscópica aí com sensor de 48 megapixels, tá? Para 5x de zoom ótico, e temos também uma ultra wide de 48 megapixels que possui autofoco e é capaz de fazer macro. Uma coisa que eu senti falta aqui nesse conjunto foi do zoom também ser capaz de fazer macro. É uma coisa que eu tô acostumado e nos últimos modelos top de linha aí de boas marcas como a Honor ou a Vivo, por exemplo, e é uma coisa que eu senti falta aqui. Ainda na parte traseira temos o termômetro, que é um pouco controverso, né? A gente acaba esquecendo que ele existe, para ser sincero, no smartphone, mas você pode utilizar ele para fazer a medição até mesmo da sua temperatura corporal. E ao que me parece, né, aparentemente ela tem uma medida bem próxima ali do que seria o real. Obviamente que não substitui um aparelho profissional, tá galera? É só para dar uma estimativa mesmo. Eu só achei bem complicado de fazer a medição da sua temperatura, né, corporal, porque você tem que colocar ele a uma distância muito específica da testa e aí ir passando ele até chegar na têmpora, né, para poder ele te dar essa temperatura. Não é tão facinho, principalmente se você for fazer sozinho, tá? Se você for fazer em alguém, até que é mais tranquilo. Na parte da frente aqui nós temos uma senhora tela de 6.8 polegadas, tá galera? LTPO OLED, 120 Hz, HDR10 Plus, com 2000 nits de brilho típico, né? E até 3000 nits de brilho de pico. Então assim, é um brilho assim sensacional, você não vai sentir falta de brilho para situação nenhuma, mesmo debaixo do sol bem forte, você vai ver perfeitamente. Esse nível de brilho tá acima de 2000 de brilho típico, né, que é o brilho que ele consegue manter durante muito tempo, tranquilamente já é suficiente para você ver debaixo do sol, e quando ele chega a 3000 de pico de brilho com HDR, vai ficar melhor ainda, mas é um tipo de coisa que não se mantém por muito tempo. Então é bem importante que o brilho típico seja um valor legal, pelo menos aí próximo dos 2000 acima. A resolução é de 1344 por 2992, né? E tem aproveitamento de tela de 88%, que é bem alto, e uma densidade de pixels de 486 pixels por polegada, né? Como eu já falei para vocês, a proteção aqui na frente é Gorilla Glass Victus 2, apesar de tudo eu estou usando uma películazinha aqui ainda.
é a força do costume, a gente não consegue, tá, galera? Tem alto-falante lá na parte de baixo e também tem aqui na parte de cima, tá, galera? E eu vou falar pra vocês que tem um som muito, mas muito bom, tá? Os alto-falantes do Pixel são muito bons, são os melhores de todos que eu já testei dos Pixels. E outra coisa que também evoluiu e que tá sensacional são os microfones, tá, galera? São muito, muito bons no Pixel 9 Pro XL. No Pixel 9 também eu percebi tanto qualidade de som no Pixel 9 quanto também microfone muito bom, veio arrasando aí em todos os aparelhos. Outra novidade é o sensor de impressões digitais, que é ultrassônico, tá, galera? Então ele é de melhor qualidade do que dos Pixels anteriores, e só que mesmo assim, se você usar uma película de vidro muito grossa, como eu estou usando aqui nesse caso, às vezes atrapalha, tá? Então, obviamente, se você estiver usando uma película de gel ou uma de vidro um pouquinho mais fininha, não vai atrapalhar nada, mas essa daqui realmente é bastante grossa e tá atrapalhando um pouco às vezes. O que é ruim porque a gente sabe, né? O Pixel, por exemplo, ele não é como um iPhone ou como um Honor Magic 6 Pro, 5 Pro, que tem sensor facial 3D, né, de escaneamento 3D com infravermelho e tudo, e consegue desbloquear seu rosto mesmo com óculos e tudo mais. Então, assim, às vezes se você estiver usando um óculos, né, ele não vai conseguir desbloquear o seu rosto, ou em uma situação escura. Então, se você for usar uma película, né, recomendo que coloque uma película de gel ou uma um pouco mais fina para que ele leia perfeitamente. Obviamente que sem a película, nós estamos falando de uma coisa que atrapalha a tela, né? Não é o que é original do aparelho. Sem a película, o leitor digital funcionava perfeitamente, praticamente nunca falhava. Então, o leitor digital de fato melhorou aqui. Bom, falando um pouco do hardware, né, nós temos o Tensor G4, que é basicamente ainda um Exynos, né, modificado, não é um processador totalmente original do Google, mas que, assim, em 4 nanômetros, né, que essa versão tem, junto com a nova câmara de vapor, né, de dissipação de calor, que tem aqui no Pixel 9 Pro XL, pela primeira vez nos últimos anos, né, desde que o Google decidiu usar aí os Tensor, eu vi um Google Pixel frio, tá, galera? Esse aparelho se mantém muito bem em temperatura, muito melhor do que qualquer Samsung que eu já vi na minha vida usando o Exynos. Você pode utilizar ele mesmo pesado no dia a dia, que ele vai manter a temperatura bem razoável, bem legal, totalmente em par com qualquer outro dos melhores processadores do mercado. Em questão de temperatura tá excelente, não tenho nada o que reclamar nisso aqui, cara, tá muito bom, melhor do que todos os Pixels que eu já usei de longe, tá, galera? Já que eu tô falando sobre o processador, né, vamos falar do restante aqui. Ele também tem 16 GB de memória RAM, então a versão Pro do ano passado não tinha essa quantidade de RAM, era 12, agora ele tem 16, e agora a versão normal, né, o Pixel 9 passou a ter 12 GB de RAM. Também faz sentido, claro, de acordo com a quantidade de anos que o Google pretende atualizar esse aparelho, que são 7 anos, né, galera? Então ele veio aí com Android 14, mas ele vai ter 7 anos de atualizações. Pela primeira vez também, né, assim, o Google não lança o Pixel junto com o sistema operacional. Isso aconteceu porque eles decidiram adiantar 2 meses o lançamento do Google Pixel, provavelmente por estratégia de mercado, e acabou não dando tempo do Android 15 ficar pronto. Porém, o Android 14 que roda nele aqui já foi todo reestruturado, né, para poder funcionar melhor com inteligência artificial. Acreditamos que ainda assim no Android 15 vai ficar melhor ainda. Em termos práticos de desempenho, esse processador dá conta de tudo, tá, galera? Fiz edições de vídeo aqui em 4K, 60 FPS, jogar em alta resolução a 60 FPS como um Genshin Impact da vida também, sem grandes problemas, sem grandes aumentos de temperatura. Então, assim, em termos de desempenho, obviamente não é a mesma coisa de você usar um MediaTek ou um Qualcomm dos melhores que tem, tá, galera? O Tensor ele vai ficar atrás, ele vai ficar a nível mais ou menos de desempenho de uma geração atrás, então como se fosse um Snapdragon 8 Gen 2 ali mais ou menos. Para desempenho bruto, eu quero dizer, não que isso vai influenciar na utilização do seu dia a dia, para edições, para navegar durante as coisas, isso não vai ter grande influência, você vai ter um desempenho muito legal aqui, mas vira e mexe, você vai perceber que ele vai demorar milésimos de segundo a mais, às vezes 1 segundo a mais, apenas se for uma atividade mais complexa, para realizar tarefas que um Snapdragon 8 Gen 3 ou um Dimensity 9300 Plus faria. Tá? Mas temos que dar o mérito correto ao Google por ter melhorado o que era um problema, e a gente sempre citou que foi bateria e temperatura. Então a bateria também melhorou, tá, galera? Aqui a gente consegue fazer em torno de 7 horas e meia de tela, o que era muito difícil de fazer num Pixel 8 Pro, mais difícil ainda de fazer num 7 Pro. Então foi melhorado aqui também a duração de bateria no Pixel. O que a gente ainda tem para reclamar é sobre carregamento, tá? Ele carrega a 37 watts com fio, se for o carregador original do Google, tá? Você não vai conseguir essa velocidade de 37, eu acho que com nenhum outro carregador, porque eu tenho dos
melhores carregadores aqui em casa e não chega nessa potência toda. Fica ali na casa dos 20 alguma coisa, mas 37 ainda, na minha opinião, não é o suficiente. Eu acho que uns 60 watts para o atual do mercado seria o ideal. Então o Google precisa melhorar nessa parte, né? A Samsung também está atrás disso aí. Não é o ideal, principalmente quando a gente já está acostumado com vários outros aparelhos com carregamento muito mais alto, mas é isso. Então nós temos 37 watts no 9 Pro XL e 27 watts no 9 Pro e no 9, tá? Essa é basicamente a única diferença do 9 Pro para o 9 Pro XL, essa questão do carregamento, né? Diminui aí 10 watts. O carregamento sem fio ele suporta até 23 watts se for um Pixel Stand, tá? Tem que ser a base de carregamento sem fio do Google, senão ele vai carregar 12 watts com os outros carregadores sem fio aí que não seja do Google, tá, galera? O que também é uma sacanagem, já não basta ser lento, tem que ser do Google para poder funcionar na velocidade máxima, e é uma coisa que o Google vai na contramão das outras empresas, dos outros Androids, né? O Google meio que iPhoneizou bastante aí o Pixel, a sensação de usar um Pixel não é aquela de tão liberdade que você tem quanto os outros Androids. É óbvio que o Google também tem suas vantagens, e não são poucas, tá? Principalmente quando a gente fala na questão de software, na questão de inteligência artificial, né? Tem suas grandes vantagens aí, mas também tem seus contras e nós estamos aqui para falar tudo. Uma coisa interessante, tá, galera? Falando sobre o Pixel nessas atualizações, é que os 15 beta, né, o Android 15 beta rodando aí em vários aparelhos que está recebendo o Android 15 beta, a galera testando, tá funcionando 5G no Brasil, o que é um grande indicador que quando sair a versão final do Android 15, os Google Pixels vão passar a ter 5G no Brasil sem problema nenhum. É muito fácil de imaginar isso, porque senão não estaria sendo testado na versão beta, o que é muito legal também. Bom, falando aqui sobre o sistema, nós estamos rodando Android 14, né? Daí mais uns 2 meses, aí, 1 mês e meio, deve sair a atualização do Android 15 no mês de outubro, né? No meio do mês de outubro. E eu percebi uma coisa interessante que eu não tinha percebido em outros Pixels anteriores. Tudo bem que no Instagram a gente já tem essa usabilidade da API de câmera principal aqui para HDR, para estabilização, essas coisas, né? Então o Instagram, o Story tem sempre HDR, tem sempre estabilização top. Mas eu percebi outra coisa, utilizando no WhatsApp ou utilizando até mesmo nos aplicativos de banco para configurar as minhas contas, ele também estava usando a API de câmera, ou seja, eu ia tirar uma selfie para poder reconhecer ali o facial no aplicativo do banco e estava tudo estabilizado com HDR e tudo, em tempo real. Isso é muito impressionante, essa integração que o Google está trazendo, isso é inédito para o Android, cara. Então não é só uma questão de Instagram, é para todos os aplicativos aparentemente agora. Fala galera, belezinha? Tô indo aqui sabadão pra academia, tentar jogar a gordura pra fora. Mas, rapaz, ontem eu quase não postei nada aqui nos stories, que eu tava gravando muito ontem, gravando review Pixel 9 Pro XL, review de Pixel 9, comparativo dos dois, um monte de take. Ainda não terminei tudo, mas ontem o dia foi todo ocupado com isso. E eu tô gravando esse story aqui com o Pixel 9 Pro XL usando um filtro, tá? Filtro 8K, vocês devem procurar e vocês vão achar que aumenta bastante a nitidez, cara, do story do Pixel, que é bem interessante. O problema é que junto com isso também aumenta bastante a saturação. Vocês podem ver que tá bem forte as coisas, mas traz esse benefício aí, né, da nitidez, que é uma coisa que falta um pouco no Pixel. E continuo usando a estabilização normal, HDR normal, e ainda assim adicionado aí um pouco mais de nitidez. A gente tem bastante função de inteligência artificial, cara. A gente pode editar fotos, né, com inteligência artificial, mudar o fundo delas. A gente pode remover pessoas, remover objetos. A gente tem o zoom aprimorado, que é uma função exclusiva aqui do Pixel 9 Pro e Pro XL, que você pode tirar uma foto com o zoom máximo dele e depois puxar mais ainda na edição ali no aplicativo Google Fotos. E a inteligência artificial vai melhorar a imagem, vai ficar muito legal. Eu vou mostrar para vocês aí o resultado, a diferença de como fica, tá? Realmente funciona e funciona muito bem. Dependendo da quantidade que você puxar ali e aplicar, vai sair um zoom melhor do que qualquer outro aparelho do mercado, cara. Mas óbvio, utilizando a inteligência artificial. Se a gente fala de zoom nativo, através da lente da câmera mesmo, ele vai ficar ali em par com a gigantesca maioria dos tops de linha do mercado, mas não é nada excepcional nesse caso. Cara, tava dando uma volta com a família no final de semana e decidi testar essa função Me Adicione do Pixel 9 aí. E rapaz, é impressionante, né? Eu não tava na foto porque eu que tava tirando ela. E aí depois minha esposa pegou o aparelho, tirou uma foto minha e o aparelho vai lá e junta as duas coisas, cara. E o resultado fica muito bom, como vocês podem ver. Realmente parece que eu estou na imagem também, cara.
Não satisfeito, depois eu fui pra edição mágica e decidi mudar o fundo da imagem, cara, como se a gente estivesse numa praia. Olha que loucura isso, velho. De fato, daqui uns dias a gente não vai saber mais o que é uma foto real e o que não é, literalmente. Tá impressionante isso aqui. Na parte de vídeo a gente tem o Video Boost, né, galera? Que você pode gravar o vídeo e ele vai mandar para a nuvem, vai fazer uma edição, vai aumentar a resolução, vai aumentar a nitidez, vai melhorar as cores, melhorar a estabilização, diminuir ruído. O Video Boost é uma função sensacional para você ter um vídeo de mais qualidade posteriormente. Ele é como se o próprio Google editasse e melhorasse o vídeo com inteligência artificial, tá? Frame por frame, o que é muito bom e o resultado é show de bola, melhora realmente. Uma coisa que eu acho um contra aqui é que, apesar de ter disponível pela primeira vez uma opção de gravação em 8K, essa gravação em 8K ela não é nativa. Vocês podem ver que quando a gente clica aqui em 8K, ó, ele ativa a otimização de vídeo automaticamente. E o que acontece? Ele grava o vídeo nativamente no aparelho em Full HD, beleza? E depois manda para a nuvem e transforma ele em 8K através de upscaling. O vídeo fica com muita qualidade, é inegável, tá, galera? E também com estabilização bizarra, porque ele estabiliza no aparelho em Full HD, então fica aquela estabilização maravilhosa que não fica em nenhum aparelho que grava em 8K nativo. Porém, com certeza aparelhos que gravam em 8K nativo, que eu já testei inclusive, tem mais nitidez, tem mais informação no vídeo do que nesse caso. Se você for utilizar para redes sociais, maravilhoso, o vídeo vai ficar sensacional. Mas dependendo do tipo de edição e do tipo de conteúdo que você for produzir, o 8K fake, né, digamos assim, aqui do Pixel, talvez na edição ali você vai perceber que realmente falta um pouco de informação aqui no vídeo, falta um pouco de detalhe, não tá igual um 8K nativo, beleza? Não só isso, também ele tem removedor de ruído, né, na gravação de vídeo. Por exemplo, eu tenho esse vídeo aqui, esse vídeo tá com barulho no fundo, eu quero remover esse barulho do fundo. Eu posso vir aqui em editar, vir em áudio e remover o ruído. Ele vai identificar os ruídos que tem em volta. Você pode remover o ruído, né, nesse editor, até o mínimo possível aqui, fica bem natural. Melhorar também a fala em grupo, caso estejam falando somente pessoas sem ruído, né, e também melhorar a sua voz. Caso você queira aumentar apenas a sua voz no vídeo e deixar um pouco do ruído no fundo, também não tem problema, você pode fazer. São funções muito legais que tem disponíveis aqui no Google, que eu gosto bastante, principalmente as edições de imagem, fica muito show, galera. Obviamente que quem compra um Pixel 9 Pro XL também tem acesso ao Gemini Advanced, né, que é a inteligência artificial do Google no seu melhor, né. O Gemini Advanced ele é muito mais inteligente do que o Gemini normal que está disponível em todos os aparelhos. Então, se você compra o Google Pixel, você leva 1 ano de Gemini Advanced e você leva também 2 TB de armazenamento na nuvem, tá, galera? Igual vocês podem ver aqui agora, como eu comprei o Pixel, ó, o armazenamento meu da nuvem aqui tá 2 TB durante 1 ano. Depois disso, obviamente, você vai ter que pagar por essa assinatura. Uma coisa que não está disponível ainda, nem aqui na Espanha e provavelmente no Brasil também não, né, só nos Estados Unidos, é o Gemini Live, que você vai poder conversar com o Gemini como se estivesse conversando com uma pessoa. Então é o nível máximo de inteligência artificial aí o Google tá tendo e tá ficando sensacional, tá, galera? Bom, e para finalizar aqui vamos falar mais das câmeras, né? Bom, aqui nós temos a Ultra Wide, que é de 48 megapixels, que é capaz de fazer fotos macro também, beleza? Inclusive se você estiver usando o sensor principal e chegar muito perto, ele vai mudar para macro automaticamente para poder fazer, vai mudar para Ultra Wide, né? Quer dizer, automaticamente para fazer esse macro. Temos 5x de zoom ótico, tá? Mas infelizmente é uma coisa que eu senti falta, o zoom ótico não serve para poder fazer macro. E também podemos dar até 30x de zoom digital, tá? E depois desse zoom digital ainda podemos melhorar com inteligência artificial as fotos de zoom. Aqui na gravação de vídeo nós temos tanto na frontal quanto na câmera traseira 4K 60 fps, temos HDR de 10 bits, temos um 8K fake aqui na câmera traseira, que eu já expliquei para vocês aí, mas no geral resultados excelentes de gravação de vídeo. Google Pixel, como vocês sabem, é muito bom no Instagram, né? Se a gente pega aqui no Instagram, vai gravar um story, o story vai estar sempre muito bem estabilizado, vai estar sempre utilizando o HDR, porém nem sempre com muita nitidez. Às vezes, dependendo da quantidade do HDR que estiver usando, a nitidez vai diminuir bastante.
Isso por causa do efeito de HDR. E se você não segue a gente ainda, né, lá no Instagram, segue lá, a gente posta conteúdo direto, tem bastante coisa do Pixel lá já, inclusive, né, a gente vai postando lá primeiro. Tem stories aqui, ó, destaques, entra lá, tá, e dá um confere no nosso Instagram, segue a gente lá, dá essa força. E se você quiser também comprar, né, adquirir smartphones que não tem no Brasil, como até o Pixel 9 Pro XL, por exemplo, que eu já mandei alguns pro Brasil e tô mandando mais, tá, tem mais 2 aqui para fazer envio, né, Pixel 9 e um 9 Pro XL verdinho, né, o quase cinza, e também vai chegar mais 2 aí na segunda-feira. Então assim, eu tô sempre enviando, tá, galera? Pixel, Honor, várias coisas. Em termos de câmera, é o melhor Pixel que eu já usei. A frontal, inclusive, tá muito boa. À noite, então, tá muito melhor do que a do Pixel 8 Pro. Inclusive, à noite, ela tá até melhor do que o Honor Magic 6 Pro, que tinha uma câmera frontal maravilhosa. De dia, então, nem se fala. Eu acho que à noite ele ganha do Magic, de dia eu acho que o Magic ganha por pouco. Mas frontais maravilhosas, câmera traseira, não dá para se esperar muita coisa superior ao Pixel de situação nenhuma. Talvez em zoom seja a única coisa assim que fique faltando um pouquinho em relação a um Vivo X100 Ultra da vida, que é brutal, mas não é um aparelho que tem versão global, né? Então assim, câmera, cara, excelente, tá? Não tenho o que falar. Bom, tô aproveitando uma situação aqui para testar o microfone, né, e o cancelamento de ruído. Foco na fala do Pixel 9 Pro XL, no momento com bastante vento aqui, numa área totalmente aberta, você pode ver as folhas balançando aí, e virado para o mar ali, então tá vindo um vento tão forte. Como é que tá ficando aí a qualidade do áudio? Se tá saindo muito vento, eu vou girar aqui para os microfones acabarem pegando, né, no vento, para ver como é que fica. Mas tá ventando bastante, galera, tá muito forte o vento. Em qualquer outro celular isso aqui provavelmente ficaria inaudível, cara. Vamos ver como é que fica.
O vídeo ficou grande, vocês me desculpem, mas falar de Pixel é complexo porque ele tem pontos muito bons, também tem pontos negativos e eu gosto de citar tudo aqui pra vocês no vídeo, tá bom? Vou tentar gravar um comparativo com o Pixel 9 depois pra vocês, mas esse aí foi o meu review do Pixel 9 Pro XL. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal se você não for inscrito, deixa o seu like e compartilhe o vídeo, valeu? Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.